Olá, bem-vindos ao nosso capítulo 22 do resumo cronológico dos 4 evangelhos. Este é o nosso capítulo 22 sobre o resumo cronológico dos 4 evangelhos e falaremos sobre a conduta ética, o perdão sem limites e o sacrifício pessoal. O interessante aqui é ver como cada evangelista aborda essas ideias, sabe? Às vezes eles contam a mesma história, mas com ênfases bem diferentes. E outras vezes trazem um material que é totalmente exclusivo, pintando um quadro bem mais completo pra gente. Vamos começar com um tema de um peso enorme, a nossa responsabilidade uns com os outros. Jesus faz advertências bem sérias sobre o impacto que as nossas ações podem ter na fé de alguém, especialmente dos mais vulneráveis. A linguagem que Jesus usa aqui, ela é chocante de propósito. A imagem de uma pedra de moinho, um objeto gigantesco, impossível de tirar, amarrada no pescoço de alguém, só ressalta a gravidade que é desviar uma pessoa do caminho da fé. É, sem dúvida, uma das advertências mais fortes de todos os evangelhos. E essa advertência fundamental, ela ecoa em 3 dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Só que não são simples cópias não, hein? Cada evangelista destaca um ângulo diferente, adicionando novas camadas de significado à mensagem. Vamos dar uma olhada no que exatamente cada um enfatiza. Repara só na comparação da linguagem. Tanto Mateus quanto Marcos usam a mesma metáfora radical de cortar a mão ou o pé para eliminar o pecado. Mas Marcos, ele intensifica a advertência de um jeito dramático. Ele cita diretamente o profeta Isaías e repete 3 vezes aquela imagem terrível do fogo que não se apaga e do verme que não morre. Isso dá uma urgência muito maior para a mensagem dele. E aqui, Mateus faz algo único. Logo depois dessa advertência tão severa, ele encaixa a parábola da ovelha perdida. Essa combinação é brilhante, porque equilibra o aviso sobre o pecado com a demonstração do valor infinito que Deus dá para cada pessoa. A mensagem é que o rigor da justiça divina caminha lado a lado com um amor que busca restaurar. Então, resumindo as perspectivas únicas. Mateus equilibra a advertência com a ideia do cuidado pastoral de Deus. Marcos, por sua vez, ele amplia o foco para a tolerância com outros que também agem em nome de Jesus. E Lucas, como é bem característico dele, oferece a mensagem de uma forma mais direta, mais concisa, indo direto ao ponto sobre a importância da união. Agora a gente avança para o tema do perdão e da reconciliação. E o fascinante aqui é que todo este guia prático para resolver conflitos e também a parábola que vem junto é um material que a gente só encontra no Evangelho de Mateus, é exclusivo dele. Mateus nos dá um roteiro que é surpreendentemente prático para resolver conflitos. A ênfase não é na punição, mas sim na restauração. É um processo gradual. Começa com a descrição de uma conversa particular, depois avança para uma mediação para garantir justiça e só em último caso, quando tudo mais falha, a questão é levada para a comunidade. O objetivo é sempre recuperar a pessoa e não expor. É nesse contexto que Pedro faz uma pergunta que, para a época, parecia bem generosa. Ele sugere perdoar 7 vezes, um número que na cultura judaica simbolizava algo completo, perfeito. Ele provavelmente achou que estava estabelecendo um padrão bem elevado. Mas a resposta de Jesus, ela simplesmente explode a ideia de um perdão com limites. 70 vezes 7 não é para a gente pegar a calculadora. É uma figura de linguagem poderosa que significa pare de contar. O perdão que ele exige é radical, ilimitado e infinito. E para ilustrar esse ponto, Jesus conta a parábola do servo incompassivo. O contraste aqui é a chave de tudo. De um lado, uma dívida astronômica, literalmente impagável, que é perdoada. Do outro, uma dívida que é minúscula em comparação, mas que é cobrada com uma crueldade enorme. A compaixão que o servo recebeu foi imensa, mas a que ele demonstrou foi 0. E essa é a pergunta central da parábola e da lição toda sobre o perdão. A lógica é bem simples e direta. O perdão que a gente oferece aos outros deveria ser um reflexo do perdão imensurável que recebemos. A falta de misericórdia do servo acaba revelando uma ingratidão profunda, uma falha em entender a graça que ele mesmo recebeu. Chegamos ao nosso último tema, o custo do discipulado. E aqui os evangelhos são bem diretos. Seguir Jesus não é um caminho de conforto. É uma jornada que exige um sacrifício total. Essa declaração, que aparece tanto em Mateus quanto em Lucas, funciona como um aviso bem honesto. Jesus não promete estabilidade material ou um lar físico. Ele deixa claro que segui-lo significa abraçar uma vida de desapego das seguranças deste mundo. Os 2 evangelhos contam a história do homem que pede para primeiro sepultar o pai, o que era uma obrigação sagrada na cultura da época. A resposta de Jesus é chocante nos 2 relatos. Mas, de novo,
Lucas adiciona um detalhe crucial. Ele não só diz para deixar os mortos enterrarem seus mortos, mas acrescenta uma ordem: vá e proclame o reino de Deus. Ou seja, ele conecta diretamente o sacrifício pessoal a um propósito missionário muito maior. E olha que interessante. É só em Lucas que a gente encontra a história de um terceiro homem que queria ser discípulo. Esse só queria se despedir da família. A resposta de Jesus introduz aquela metáfora poderosa do arado. Um agricultor que ara olhando para trás faz sulcos tortos inúteis. Da mesma forma, o discipulado exige um foco total no futuro, sem ficar preso ao que ficou para trás. E o custo não era só sobre o que se deixava para trás, mas também sobre o que se enfrentava pela frente, a rejeição. O Evangelho de João nos mostra a dor da rejeição familiar, com os próprios irmãos de Jesus zombando dele. Já Lucas ilustra a rejeição social, quando um vilarejo samaritano inteiro se recusa a recebê-lo. A reação dos discípulos a essa rejeição é bem impulsiva, violenta. Tiago e João, os filhos do trovão, querem invocar fogo do céu para destruir o vilarejo. A repreensão de Jesus é imediata e vai direto ao coração da sua missão. Ele não veio para destruir vidas, mas para salvá-las, mesmo as daqueles que o rejeitam. E isso nos deixa com uma reflexão final. De um lado, vemos a rejeição de um povoado. Do outro, o texto de Lucas diz que Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém, mesmo sabendo que ali enfrentaria a rejeição final. O que esse contraste nos ensina sobre a determinação e o propósito da sua missão, mesmo diante de tanta oposição? E se gostaram deste conteúdo, se inscrevam no canal, deixem o like e, se quiserem, cliquem no card que está aparecendo aí para ver a playlist completa.